Nós podemos relembrar o nosso passado para aprender com os nossos erros. Nós podemos sim fazer isso. Podemos revisitar o passado e refletir em alguma atitude onde nós poderíamos ter agido de uma forma correta. Às vezes a gente se lembra do passado assim, né? E a gente pensa, puxa, eu faria diferente se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Eu não cometeria esse erro se eu tivesse a experiência, a vivência que eu tenho hoje. Ok, só que o passado passou. O passado se foi. O que eu faço então com o passado, pastor Edivaldo? Nós temos que aprender a ressignificar os fatos marcantes que nos aconteceram e passar a enxergá-los sob a ótica de Deus. A psicologia usa muito essa palavra, ressignificar, ou seja, dar um novo significado aos acontecimentos. Eu oro para que você consiga visitar o seu passado, caminhar pelo seu passado, mas não se enxergar mais como aquela pessoa inexperiente, frágil, limitada, sem conhecimento, que vivenciou aquelas coisas. Eu estava comentando outro dia aqui na minha casa como que alguns filmes usam uma mesma sequência para dar significado a uma cena. Você já viu que, na maioria dos filmes, quando alguém tem um trauma do passado, aí aparece uma cena, a pessoa já é adulta, a pessoa já é um homem formado ou uma mulher formada, que teve um problema, sei lá, com a mãe ou com o pai, ou com algum fato lá do passado. E aí, a cena, para mostrar o nível desse trauma, o filme mostra essa pessoa lá no passado, tendo a mesma experiência, às vezes uma menininha pequenininha, com 7 anos de idade, ou um garotinho com 5 anos de idade, passando novamente por aquela experiência. E aí eu fiquei pensando, muitas pessoas voltam no passado da mesma forma. Às vezes eu voltava no meu passado, mas como aquele garotinho lá que foi envergonhado na escola. Eu passei por algumas situações de vergonha na escola. Eu tive diarreia na escola. E eu fui zombado, eu fui ridicularizado. E aí, quando eu me lembrava dessa situação, eu estou falando da minha, mas cada um tem a sua. Quando eu me lembrava dessa situação, eu via aquele garotinho ali de 5 anos de idade, 7 anos de idade lá na escola. Só que eu aprendi o sentido de ressignificar. E eu passei a me ver lá na minha escola como o homem que eu sou hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, com os recursos, com a desenvoltura, sem a vergonha, sem o medo. E eu fui lá na minha escola um dia. Eu fui lá na minha escola, há poucos anos atrás, eu fui na minha escola. Eu acho que eu precisava disso. Eu entrei lá na minha escola e andei lá, pude reconhecer alguns lugares, pude me relembrar de alguns lugares. E Deus é tão bom que Deus me fez lembrar de algo que aconteceu lá na minha escola primária, aqui em Belo Horizonte. Eu me lembro que eu plantei uma árvore. Alguns alunos foram escolhidos para, num ato simbólico, plantar sementes
que eram sementes de grandes árvores. E a árvore que eu plantei, a semente que eu plantei, aliás, hoje é uma grande árvore, é uma árvore frondosa, é uma árvore que oferece sombra. Ela não é uma árvore frutífera, mas ela oferece sombra para muita gente. Embaixo dessa árvore virou um lugar aconchegante, um abrigo, um lugar onde as pessoas se assentam para ler, para passar o tempo ali na hora do intervalo das aulas, do recreio. Irmãos, como isso foi impactante para mim. E eu queria compartilhar isso com você. Aprenda a ressignificar o seu passado. Se você tiver que voltar no passado, não volte como aquele menininho, aquela menininha que talvez foi abusado, que talvez foi violentado, que talvez foi humilhado, que talvez viu situações de violência dentro da sua casa, que talvez viveu a escassez. Volte sim no passado, mas volte como você está hoje, com o equilíbrio que você tem hoje, com a visão das coisas que você tem hoje, com a força, com a fé que você tem hoje. Amém? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu tenho certeza que muitas pessoas estão se identificando com isso. Talvez muitas coisas não caminham na sua vida porque você estacionou, você estagnou no passado. Eu termino aqui com o exemplo da vida de José. José do Egito. José passou por toda uma vida de sofrimento. Ele sofreu por causa do ciúme dos seus irmãos, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo. Só que anos mais tarde, José se encontrou com os irmãos. E José conseguiu olhar para o passado, enxergando aquela situação de uma outra forma, ressignificando tudo o que havia acontecido com ele. José viu a sua trajetória sendo desenhada pelo próprio Deus e ele entendeu que tudo aquilo que ele havia experimentado fazia parte do propósito do Senhor, para que o seu caráter fosse formado, para que ele se tornasse o homem que ele havia se tornado e para que naquele momento ele ajudasse Israel a passar por um momento de escassez, porque havia fome em todo o mundo. Nós podemos visitar o passado, podemos revisitar o nosso passado, mas nós não podemos fazer morada lá. O melhor dia, a melhor fase da sua vida é o hoje. Não é o amanhã, é o hoje. O passado, Deus permitiu que acontecesse, de uma maneira ou de outra, e serviu para forjar o seu caráter. Eu falei da minha experiência aqui, mas cada um tem a sua. E eu fui descobrir isso na terapia. Eu fui descobrir o quanto isso foi marcante para mim na terapia, porque essa experiência me tornou uma pessoa extremamente tímida, retraída, que não conseguia se relacionar com os outros, que não conseguia expor as suas ideias. E olha que eu fui uma criança, assim, muito criativa. Eu escrevia revistas em quadrinhos, eu fazia desenhos, eu tinha personagens, eu tinha uma série de personagens que foram criados por mim, porque eu lia muita revistinha em quadrinho, então aquilo era o meu universo.
Só que uma experiência traumática me paralisou, me travou durante muitos anos, talvez durante algumas décadas. Por isso a importância de falar, de pôr para fora. Olha para onde Deus conduziu essa mensagem de hoje. Ô Jesus, obrigado. Eu oro para que muitas pessoas ouçam essa palavra, entendam essa palavra, consigam de alguma maneira revisitar o seu passado, mas sem se machucar, sem se ferir. Chega dando voadora naquelas pessoas que zombaram de você, naquela situação onde você foi ridicularizado. Chegue de uma forma imponente, porque você não é mais aquele garotinho, aquela garotinha indefeso, indefesa. Você se tornou um homem, uma mulher com sabedoria, com inteligência, cheio da graça, cheio da unção de Deus, uma vida preciosa para o Senhor. Amém? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar por todos aqueles que escreveram aqui nos comentários. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Vamos orar juntos? Vamos orar uns pelos outros? Se você viu aqui nos comentários algum pedido de oração que chamou a sua atenção, ore por essa pessoa. Escreva aí, fulano de tal, eu vou orar por você. Eu estou vendo aqui, ó, deixa eu ver aqui, um pedido aqui. Estou abrindo aqui os comentários. A Rosângela Baracho, ou Baracho, não sei como se pronuncia. Oração por mim, meu marido e familiares. Preciso de um milagre financeiro e profissional e milagre da libertação e cura. Cura para a família. Situações que se arrastam por anos. Eu vou orar pela irmã Rosângela. Eu vou orar por todos aqui, mas eu vou destacar aqui o pedido de oração da irmã Rosângela. E tem várias pessoas pedindo oração. Eu gostaria que você adotasse alguém em oração nesse momento. Vamos falar com o Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te adoramos, glorificamos o teu nome por causa da tua palavra, por causa do teu amor, por causa do teu cuidado conosco. Senhor, obrigado por falar de uma forma tão clara conosco através do teu Espírito Santo. Eu quero colocar diante do Senhor, de uma forma específica, a irmã Rosângela, a sua família, pedir que o Senhor opere um milagre financeiro na vida deles, na vida profissional deles, que o Senhor promova a cura, a libertação em toda essa família, no nome de Jesus. E que cada uma dessas pessoas que escreveram aqui nos comentários possam se libertar dos traumas que vivenciaram no passado. Possam se erguer novamente, possam se enxergar da maneira como eles realmente são. Não como coitados, mas como filhos de Deus, como pessoas que foram resgatadas pelo Senhor, em nome de Jesus, e serem transformados para a honra e para a glória do teu nome. Deus, supra todas as nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais ou de qualquer outra natureza. Dá-nos um dia abençoado para a glória do teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.
Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.